Bom dia, meus queridos alunos da Escola Municipal Bom Jesus. Estou aqui mais uma vez, professor Igor Fernandes, professor de vocês de Geografia, para fazer mais um vídeo sobre o nosso conteúdo de Geografia, certo? Então, o conteúdo de hoje é para falar sobre a transformação no espaço geográfico. Como vocês podem observar, temos aqui a nossa apostila, né? Nossa própria apostila, que você já deve ter pego lá na escola, já devem estar já em desenvolvimento dela, pois o objetivo dessa aula de hoje é apenas falar sobre o conteúdo que contém nessa apostila hoje, certo? Então vamos lá. Transformação no espaço geográfico. Só um minuto. Pronto, achei. Então, como vocês podem observar, temos aqui a transformação na paisagem ao longo do tempo. Então, nesse conteúdo, a gente vai estar falando sobre as paisagens que elas vão se transformando ao longo do tempo. Então, existem duas forças que transformam a paisagem: a própria natureza e o ser humano. Mas vamos ver o nosso conteúdo aqui, que está sendo explicado nesse slide, certo? Então vamos lá. Os lugares passam por transformações que serão observadas nas paisagens, as quais refletem o modo como vivem as sociedades e a maneira como essas se relacionam com a natureza. A paisagem é aquilo que vemos e que também podemos sentir através do odor, do som e da temperatura. Mas como assim a gente conhece a paisagem pelo calor, pelo som, pela temperatura ou pelo cheiro? Por exemplo, quando a gente vai a um curral, a gente sabe que é um curral, porque tem lá o cheiro do animal, da vaca, né? Enfim. Aí, pelo som, por exemplo, se eu vou numa discoteca, né? Tá lá, no caso, tocando uma música, é uma paisagem, ou seja, um lugar. Temperatura, quando você for na praia, a temperatura está quente e tal, aquele clima de curtição. Então são esses os tipos de paisagem, certo? Então assim, os registros feitos pelo homem, através de desenhos, pinturas, fotografias, textos e construções, permitiram conhecer essas transformações, e assim foi possível recriar a história desses lugares e a nossa própria história. Em 1638, Frans Post, pintor holandês, representou, através de uma pintura, o Rio São Francisco, como vocês vão ver aqui na imagem a seguir. Então temos aqui, né, a paisagem que o pintor Frans Post ele viu e pintou, certo? Uma paisagem muito bonita. Aí o que acontece, pessoal? Essa paisagem, será que ela está desse mesmo jeito nos dias de hoje? Eu acho que não, né? Porque muita coisa vai se transformando. Aqui temos aqui a imagem do pintor, na época, certo? E temos aqui umas indagações. Como as paisagens se transformam, repetimos a mesma imagem para que agora vocês possam interferir nela. Que modificações ela pode ter sofrido? Como você imagina estar nesse lugar hoje? Então, pessoal, a transformação que o ser humano ele já adentrou nesse lugar. Ele já promoveu alguma transformação nesse lugar. Hoje deve existir alguma cidade em cima desse lugar. Então a paisagem ela pode se transformar pelas forças da natureza e também com a interferência da ocupação humana, que ele cria elementos de acordo com a sua necessidade de sobrevivência. Então o que isso quer dizer? Vamos aqui imaginar na nossa localidade. Colniza, ela não era igual está nos dias de hoje. Quem chegou aqui nos anos 80, chegou aqui no meio do mato, que não tinha nada. Não tinha energia, não tinha comércio, não tinha rua, tinha só mato para ser derrubado. Então, grande parte dos desbravadores da época abriu os trechos de Colniza, os caminhos de Colniza, por a base do facão, picada do mato, até chegar aqui no território que vivemos hoje, certo?
Então, pessoal, significa o que isso? Que o ser humano interferiu na natureza. Os lugares podem sofrer grandes ou pequenas transformações que são percebidas ao fazermos a leitura da paisagem. Para a geografia, lugar é o espaço no qual as pessoas constroem os seus laços afetivos. É nele que cada um busca suas referências pessoais e constrói seu sistema de valores. São esses valores que fundamentam a vida em sociedade, permitindo que cada indivíduo identifique-se como pertencente ao lugar que ocupa. Por exemplo, eu moro numa zona rural, então eu me identifico como morador da zona rural, certo? Pessoas que moram na zona urbana se identificam como pessoas que moram na zona urbana, certo? E pessoas que moram em cidade grande se identificam como pessoas que vivem em cidade grande. Como, por exemplo, pegam um ônibus, pegam um metrô, vão em shopping center, essas coisas. Então, é um lugar em que as pessoas habitam. O bairro, a cidade e o país. O bairro e a cidade e o país onde moramos passaram por muitas transformações ao longo do tempo. Observamos essas modificações em nosso bairro quando um prédio é construído ou uma casa é demolida. Então, quando isso acontece, a gente consegue ver as transformações. Por exemplo, aqui em Colniza mesmo, a gente já viu algumas casas que existiam e as pessoas vão lá e derrubam aquela casa para fazer uma outra construção mais moderna, certo? Então, essas coisas a gente vê acontecendo. Então, como vocês podem observar aqui na imagem, temos aqui uma estação de trem de uma cidade chamada cidade de Orsay, em 1939, cuja cidade de São Paulo também tem uma estação chamada Estação da Luz, muito parecida com essa. Então, essa modificação é observada em várias cidades que é por onde a gente vai. Além da mudança da aparência, os lugares também mudam com o tempo e a sua função. Por exemplo, uma casa pode ser demolida, reformada, deixar de ser uma residência para ser um restaurante, uma livraria ou até mesmo um prédio, certo? Você já viu esse tipo de mudança na sua cidade? Bom, na cidade de Paris, capital da França, na margem esquerda do rio Sena, uma antiga estação de trem se transformou num dos mais belos e visitados museus do mundo, o Museu de Orsay. Então, uma estação virou um museu, certo? Como vocês podem observar aqui na imagem, ó, galeria de esculturas do Museu de Orsay. Então temos aqui uma imagem muito bonita, certo? Bom, as cidades brasileiras também passaram por grandes modificações. Observem com atenção essa imagem dos Arcos da Lapa na cidade do Rio de Janeiro. Então esse arco aqui, pessoal, esse arco ele já nem existe mais, certo? Hoje essa paisagem, como você pode observar aqui, ela já não existe mais. Hoje existem muitas, como se diz, muitas ruas, muitas casas, muitas construções, muitos comércios que existem nessa localidade hoje. Aqui, como você pode observar, 1858 já tem bastante casas. Arco da Lapa, 1958. Essa imagem aqui de 1958. E temos aqui a grande diferença dessa paisagem, como você pode observar, ela foi bem modificada com o tempo, certo? Então, essa parte aqui de patrimônio histórico, pessoal, eu não vou abordar sobre ela porque ela é pertencente ao conteúdo de história, certo? Eu não vou me aprofundar muito nessa questão. O meu objetivo maior é mais falar sobre as mudanças e as transformações da paisagem, certo? Então, vou pular aqui. Bom, então aqui, pessoal, eu vou dar uma parada nessa conteúdo da transformação. Agora aqui vamos voltar à apostila, em que eu vou abordar um outro conteúdo muito importante nesse momento, certo? Que é esse conteúdo aqui. Vamos descer aqui. A orientação no espaço geográfico, tá? Então vamos ver aqui um pequeno texto que eu escrevi aqui. Que os pontos cardeais, também conhecidos como pontos de referência,
são de extrema importância para a localização e a orientação geográfica. Então, antes da gente se aprofundar um pouco sobre esse conteúdo dos pontos cardeais, vamos falar um pouco sobre a orientação no espaço geográfico. Então vamos aqui ao conteúdo que eu pretendo falar com vocês. Orientação e localização. A localização e a orientação são muito importantes para todas as pessoas. Sem elas, o homem não saberia onde buscar alimentos e teria dificuldade para chegar ao supermercado, à escola, ou ainda os astronautas não teriam chegado à Lua. Bom, vamos lá. Ao longo do tempo, descobriu-se que, observando a natureza, poderíamos obter muitas informações sobre nossa localização, o que se tornou mais fácil com o aperfeiçoamento de instrumentos como a bússola, sextantes, satélites e GPS. Então esses são as ferramentas que nos ajudam atualmente a nos orientar e nos localizar no espaço geográfico, certo? Por exemplo, bússola. A pessoa só vai usar uma bússola se ela estiver dentro de uma mata, né? Fazer uma expedição, fazendo uma um passeio turístico, certo? O GPS hoje é a ferramenta do momento, né, que as pessoas utilizam. Antigamente se utilizava também mapa, né? Só que o mapa hoje eu acho que ninguém usa mapa mais, né? As pessoas é tudo GPS, tudo tecnológico hoje. Mas é muito importante saber da existência do mapa e como se localizar no mapa, certo? Então vamos lá. Então, como vocês podem observar aqui, é um objeto que já foi muito utilizado antigamente por navegantes, chamado astrolábio. É um instrumento de navegação utilizado para medir a altura dos astros e determinar sua posição. Ele é muito utilizado para também se localizar no território geográfico. Você já pensou nisso? Tudo que existe se localiza em algum lugar? E como fazemos quando precisamos chegar a um desses lugares? Consultar guias com referências das ruas pelo GPS ou ainda perguntar para alguém sobre como chegar ao local desejado são formas de nos orientarmos. Então, com base na leitura do texto, discuta com seus colegas as questões postadas no slide. Então temos aqui, pessoal, aqui eu não vou passar esse exercício para vocês fazerem, mas vamos explicar como que a gente pode se orientar aqui nessa imagem aqui. Então, América do Sul, temos aqui o Brasil, certo? América Central, você pode observar aqui. Essas aqui são as rotas que foram feitas por navegantes. Então, a primeira rota, como vocês podem observar aqui, vou aumentar aqui um pouco o zoom. Só um minuto. Opa. Temos aqui a viagem de vermelho do Cristóvão Colombo e a viagem de azul, a do Marco Polo, certo? Vamos voltar aqui. E tem de verde aqui uma Leif Erikson, que ela é bem pouco relevante, que ele só viajou da Inglaterra até o Canadá, certo? Vamos voltar aqui ao conteúdo. A localização e orientação são muito importantes para todas as pessoas. Sem ela, o homem não saberia onde buscar alimentos e tal, certo, pessoal? Bom, aqui, se o oceano não estava mapeado, como faziam os navegantes para se orientar no mar? Eles utilizavam a bússola, né? E se eles tivessem um mapa, poderiam ter escolhido caminhos melhores? Com certeza. Então, pessoal, sobre orientação e localização, é somente isso que eu tinha para falar nesse momento. Mas vamos voltar aqui para o conteúdo da apostila. Bom, além dos pontos cardeais, existem os pontos colaterais e subcolaterais. Então, como vocês podem observar, os pontos cardeais
são essa roda do vento, como vocês podem observar, que é norte, sul, leste, oeste. As colaterais e subcolaterais são essas aqui de azul: noroeste, sudoeste, sudoeste e nordeste. E daí, e as subcolaterais são essas mais escuras, de preto aqui ao meio, certo? Então, pessoal, no momento é somente isso que eu tenho para dizer para vocês. Que de restante, vocês terão texto para poder responder os exercícios, tá? E também pode se concentrar com esse vídeo que eu estou fazendo para vocês, tudo bem? Então, quero aqui agradecer a atenção de todos vocês, tá? E além de agradecer essa atenção, gostaria de deixar mais um recado. Gostaria de destacar a importância das seguranças, a segurança neste momento em relação ao Covid. Então estamos aqui nesse momento fazendo vídeo, fazendo o maior esforço para atender melhor a vocês, porque não podemos fazer essa aula presencial, certo? E eu peço a todos vocês que, se caso vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me procurar no privado, no WhatsApp, que eu irei atender vocês com o maior prazer, tá bom? Então até mais, pessoal, tenham um bom dia para todos.